Olá, me chamo F. Cotric, sou médico psiquiatra pela FRJ e estamos dando início ao primeiro programa do projeto Saúde Mental do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, onde vamos abordar os diversos temas da psiquiatria numa linguagem acessível para você, para que a gente consiga disseminar informações corretas, combater o preconceito e ajudar a melhorar todos esses dados em relação à saúde mental. Vamos começar, então, com o tema hoje no Brasil mais falado, talvez, que é os sintomas relacionados ao transtorno de ansiedade. Não sei se você sabe, mas o Brasil, infelizmente, ele carrega o título de país mais ansioso do mundo. 9,3% da população, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, hoje apresenta algum tipo de transtorno de ansiedade. Então, vamos abordar, de fato, como ele aparece, os sinais de rastreio, para que você possa ter uma identificação, ver no seu familiar e buscar a ajuda de um profissional para poder confirmar ou descartar essa suspeita. Mas se você nem sabe como ele se apresenta, como é que você vai buscar ajuda? Então, vamos à aula. Bom, vou começar para você que tem dúvidas. E aí, vou ao psicólogo, vou ao psiquiatra? Vou fazer uma divisão para ficar aqui entendido. Como que a gente separa uma avaliação psiquiátrica inicial? Para ficar didático, a gente separa em 3 pilarzinhos. Pilar número 1, pessoal, os problemas que a gente tem passado no trabalho, parte pessoal, familiar. Pilar número 2, as características da nossa personalidade. Quando a gente fala como? Sempre fui assim, sou assim desde sempre. Todos nós temos características boas e que podem ser melhoradas. E o terceiro pilar são os sintomas. O que são os sintomas? Nunca tive essa sensação, ela começou a aparecer recentemente, é desagradável, mas eu não consigo controlar. Exemplo, insônia. Nunca tive insônia, nunca dormi mal. Comecei a ter, não é um problema que eu peço para o sono vir e não vem. Não é uma característica da minha personalidade, porque eu não tinha essa insônia desde sempre. Então, a insônia é um sintoma. Para os problemas do nosso dia a dia, para as características da nossa personalidade, que são fatores de risco para a gente ter sintomas, único remédio, terapia com psicólogo. Remédio só consegue ajudar se tiver indicação dos sintomas, que seria a parte médica dessa divisão. Logicamente, né, pessoal, uma mera divisão didática, como eu falei, que a vida não é matematicamente separada, tudo isso aqui acontece ao mesmo tempo, e nem por ser obrigação do médico ter que focar na parte médica, que ele não vai deixar de falar desses outros 2 pilares, é só para alinhar a expectativa, por exemplo, aonde o remédio consegue ajudar. Seguindo, outro conceito, não sei se vocês sabem, mas a nossa área, psiquiatria, psicologia, ela é a única que a gente, quando tem uma patologia, a gente não chama de doença, como nas outras áreas da medicina. A gente chama aqui de transtorno. Muita gente acha o nome feio, mas podia ser caneta. Transtorno, em vez de ser transtorno, poderia ser tampa de garrafa. Não se ligue no nome. Vamos lá, vamos aprender essa diferença? Para a gente chamar qualquer patologia na medicina de doença, regra número 1, necessariamente eu tenho que conhecer o fator causador daquela doença. Por exemplo, tivemos aí, infelizmente, a pandemia do Covid. Covid pode lesar o pulmão e pode dar o sintoma tosse. Por que tosse é um sintoma? Vamos fazer a correlação? Tosse é um problema? Não, eu peço para ela parar, ela não para. Tosse é uma característica da minha personalidade? Eu não tinha essa tosse antes. Tosse, assim como a insônia no exemplo que a gente deu, é um sintoma. Ou seja, eu não tinha, apareceu, é desagradável, mas eu não controlo. Porém, em todas as outras áreas da medicina, a gente consegue fazer a correlação do motivo que esse sintoma apareceu. Nesse exemplo fictício, hipotético, se ele está com Covid e está tossindo, eu pedi lá um raio-x do pulmão, uma tomografia, apareceu uma lesão do pulmão que justifica o sintoma tosse, que é o motivo que ela apareceu. Trato o Covid, a lesão do pulmão melhora, coincidentemente, não é coincidência, a tosse vai também diminuindo. Então tem uma relação de causa direta aqui. A nossa área, a gente não consegue fazer essa correlação imediata. Por exemplo, vamos supor que eu, Ervin, nesse momento, esteja no meu melhor momento da minha vida. Com a minha esposa, com o meu filho, está tudo certo. E amanhã eu tenha sido programado geneticamente que eu herdei um gene de uma tia minha, que eu nem sei qual,
um familiar meu que eu nem sei qual, e um pequeno estresse fez esse gene expressar e, por exemplo, eu começo a apresentar sintomas depressivos do humor. Triste na maior parte do dia, alterando meu sono, meu apetite. Vou no meu médico, aí ele me pergunta, mas e aí, você tem tido muitos problemas na sua vida para você estar com esses sintomas depressivos? Eu falei, doutor, pelo contrário, está tudo bem na minha vida, eu estou até com vergonha de estar aqui. Nesse exemplo, provável origem genética. Que culpa eu tenho nisso? Você que está me vendo. Você que escolhe, tem como você chegar para Deus, força superior, e escolher aonde você vai herdar um gene, se é na tireoide. Não tem como. O que isso tem a ver com fraqueza? Da onde tiraram isso? Mas pode ser diferente? Não herdei o gene, fui passando por problemas estressores ao longo da vida, que chegou nesse gene que eu não herdei, fez ele expressar e os sintomas depressivos aparecerem? Pode, mas eu não tenho como abrir a mente do ser humano para ver a hora exata que o gene expressou, para eu correlacionar com o que ele está passando na hora. Ou seja, diferente das outras áreas, como no exemplo que eu dei da Covid com a tosse, que a gente consegue saber exatamente por que aquele sintoma apareceu, na nossa área da psiquiatria é multifatorial, ou seja, são diversos motivos e causas. E por esse fator, por não conseguir saber exatamente a causa, que a gente chama de transtorno e não de doença, e é por esse motivo, então, que nossa área não tem um exame. Porque como é que eu vou ter o exame se eu desconheço a causa? Vou buscar o que nesse exame? Mas é uma especialidade médica. Se não for preenchido um critério médico, que no nosso caso é clínico, e vocês vão ver ao longo dos meses que a gente estiver junto, como é difícil fazer um diagnóstico na psiquiatria, não é simples, que se não for preenchido, não tem indicação de um remédio. Igual passar um antibiótico sem ter infecção. Ou ter nenhum parâmetro melhor. Temos exceções aqui? Temos exceções. Por exemplo, eu tenho que descartar doenças clínicas que possam gerar sintomas parecidos com o transtorno de ansiedade, que é o tema de hoje. Por exemplo, aumento da produção do hormônio da tireoide, o hipertireoidismo, eles dão sintomas muito parecidos. Eu tenho que saber qual é a sua história medicamentosa, se você está tomando algum remédio que possa ter como efeito colateral sintomas de ansiedade. Eu tenho que saber se você está fazendo uso regular de álcool ou de alguma substância, que ele pode ter como efeito colateral, efeito secundário, sintomas de ansiedade. E eu também tenho que descartar, por exemplo, se você está passando por um problema real, atípico na sua vida. Por exemplo, se infelizmente você estiver passando por um luto, que é a perda recente por morte de um ente querido, você não é uma máquina, você vai ter sintomas. Então tem-se um prazo para você poder se adaptar. Se você está passando por o que a gente chama de transtorno de adaptação, o que é isso, pessoal? Eu passei por um problema grave, atípico numa rotina na minha vida, menos a perda do ente querido, por exemplo, uma separação, uma perda de emprego. Você está se adaptando a isso. É normal, fisiológico, as pessoas terem que precisar de um tempo, que não necessariamente isso é uma doença. E temos também a possibilidade, infelizmente, da reação aguda ao estresse, que é quando esse estímulo ele tem uma relação, infelizmente, com uma situação que leve a uma iminência de morte, ou algo parecido, com você ou que você presenciou. Citamos que uma violência, um assalto, infelizmente um estupro. Então, a partir do momento que infelizmente você passou por essa situação, pode acontecer de você ficar revivendo a cena, de você ficar muito apreensivo. E isso é recente, aconteceu tem 3, 4, 10 dias. Então, existem exceções. A gente tem que olhar para o paciente num todo. Mas esse é o motivo por que a gente chama de transtorno, por que a gente não tem exame, mas se é uma especialidade médica, tem que ser preenchido um critério médico para a gente poder, de fato, tratar da maneira correta. Então, seguindo na nossa introdução sobre o tema ansiedade, que é um tema universal, volto a repetir, infelizmente o Brasil é o país com o maior número de casos de transtorno de ansiedade no mundo, e a ansiedade ela é porta de entrada para outras patologias, como o uso do álcool, o uso de drogas, então é um tema que a gente tem que abordar de uma maneira muito clara. Primeiro assim, todos vocês que estão me assistindo aqui nesse momento, se perguntar para o seu filho, para o seu amigo, e aí, você anda ansioso? Acho que 99% das pessoas vão falar que sim, né? Porque a ansiedade ela é um sintoma fisiológico, todos nós temos. Inclusive, vou falar que ela é super importante.
Porque se ela não existisse, a gente não teria medo das consequências dos nossos atos. Ela é um sinal de alerta que capacita a gente a tomar decisões em situações difíceis. Se eu não tivesse ansiedade, eu não estudaria para uma prova. Eu não tenho preocupação, não tenho medo da consequência. Então ela é benéfica, ela é fisiológica. Não tem como não ter. Quando que a gente começa a pensar, esse é um dos motivos da gente estar aqui, né? Pegar logo no início sinais de rastreio para que você consiga buscar ajuda cedo, rápido. Quando que a gente começa a pensar nisso? Tem variáveis? Tem variáveis. Vamos pensar junto? Primeiro, vamos separar de uma forma assim entendível o que é um transtorno de ansiedade do que é uma ansiedade fisiológica. Existem algumas definições. Vamos supor que você aí está assistindo, num caso hipotético, descubra que uma pessoa do seu prédio, onde você mora, cismou com você, diz que vai atrás de você, te ameaça, e você entende que aquilo pode de fato acontecer e começa a ficar o quê? Com medo. Eu estou com medo dessa pessoa ir atrás de mim, eu vou abrir o elevador, será que ela vai estar lá? Você vai deitar a cabeça no travesseiro, vai vir o fluxo de pensamento, e se eu encontrar essa pessoa? Você vai ter manifestações físicas, o coração começa a acelerar. E aí vamos supor que você denuncie e prendam essa pessoa, removam ela do seu prédio, do seu local. No mesmo momento, todos esses sintomas dessa angústia, preocupação, elas vão sumir. Por quê? Você retirou o agente causador real da sua ansiedade. Esse é um medo real. Comece a pensar que a ansiedade disfuncional, não essa benéfica que a gente falou aqui no início, é a mesma sensação desse medo, só que quando te pergunta por que você está com essas reações, você não consegue explicar de uma maneira entendível, como esse exemplo de que uma pessoa está atrás de você querendo fazer o mal. Então, a primeira diferença, eu tenho uma sensação exatamente de um medo real, só que ele é impalpável, ele não existe. Eu estou catastrofizando isso. Segundo, o transtorno de ansiedade, qualquer transtorno, o último critério tem que ter sofrimento importante para si ou para as pessoas que convivem com você e um prejuízo funcional. Eu só posso começar a pensar em uma patologia da psiquiatria se essas reações que eu estou tendo começam a me atrapalhar nas minhas funções diárias. Vamos pegar alguns exemplos? Uma relação que a ansiedade tem muito clara é com a atenção seletiva. Vamos traduzir? O que é isso? Temos dois componentes. A gente tem os componentes da ansiedade chamados psíquicos e os somáticos. Psíquicos é essa sensação constante de alguma coisa ruim vai acontecer, o estado de alerta, de apreensão, mas que não vem o motivo tão claro como esse do medo que eu falei. E é muito comum os pacientes nos transtornos de ansiedade no geral terem uma sensação de que está todo mundo percebendo que ele está muito ansioso. Isso começa a inibir ele de ir nos locais. Por quê? Porque essa atenção seletiva, ela direciona todos os estímulos do ambiente para justificar esse medo aterrorizador que ele está tendo no momento. Exemplo, se eu estou numa reunião e estou angustiado, será que as pessoas estão gostando? Num transtorno de ansiedade, eu vou focar naquela que está olhando para o lado. E todas as outras que estão prestando atenção, que vão contra essa minha ansiedade, eu não valorizo. Então, além de eu já estar numa expectativa mais tensa e catastrófica, eu pego detalhes do ambiente para justificar que a minha ansiedade ela é verdadeira. Nesse sentido, eu começo a tirar a atenção, o foco daquilo que eu preciso, do computador, do livro, e começo a ficar prestando atenção nesses pensamentos catastróficos, aterrorizantes. E minha concentração inversamente proporcional começa a cair. Porque se eu tenho que prestar atenção no livro e estou preocupado com essas preocupações irrealistas, há uma competição entre o ambiente externo e o meu pensamento. Então a minha atenção tende a cair, consequentemente minha memória, que precisa da atenção, ela tende a reduzir e minha cognição começa a cair. Traduzindo, eu que nunca recebi nenhum comentário desfavorável no meu trabalho, começo a receber. Nunca atrasei meu trabalho, começo a atrasar.
Então, é um exemplo simples de como essa ansiedade começou a atrapalhar o meu rendimento, por exemplo, no trabalho. Apenas um exemplo, tem vários. Nesse sentido, quando eu começo a ter mudanças da minha rotina por conta de um sintoma, o que é um sintoma mesmo, pessoal? Porque eu não tinha isso antes. Apareceu, é desagradável, eu não controlo a minha concentração. É um primeiro indício que você tem que buscar ajuda, porque está diferente, você não tinha isso antes. Seguindo. Mas, doutor Hélio, às vezes eu entro na internet, vejo lá algumas escalas, parece que eu tenho aquilo tudo, doutor Hélio. Como é que é isso? Vamos lá. Pessoal, na medicina, a gente tem duas possibilidades de diagnóstico, tá? A gente tem os diagnósticos chamados categoriais e a gente tem os dimensionais. Categoriais, sim ou não. Ou eu tenho HIV ou eu não tenho HIV. Ou eu tenho Covid ou eu não tenho Covid. Não tem meio Covid. E existem os dimensionais. Por exemplo, todo mundo tem glicose no sangue. Quando ela está dimensionalmente acima de 126 no jejum, configura-se a possibilidade de ter uma doença chamada diabetes. Mas todo mundo tem glicose. Pensa que na psiquiatria, nas mais de 130 possibilidades de diagnóstico, todos eles são dimensionais. Por isso, quando você pega lá, vou mudar até o exemplo, uma escala do TDAH, que nós vamos ter também falar sobre isso, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, todo mundo olha para aquela escala e fala assim, poxa, mas eu tenho isso aqui, eu sou um pouco desatento, eu sou um pouco esquecido. Porém, apenas 5 a 8% das pessoas que viram, que se identificaram com algum daqueles sintomas, de fato tem a patologia e de fato vai ser beneficiado por algum tratamento. Por isso que todo mundo tem um pouquinho. Porém, para a gente fazer o diagnóstico, você vai ver que ao longo dos nossos encontros, que a possibilidade do preenchimento dele é muito difícil. Vide que as porcentagens do tipo, falei que o Brasil é o país com o maior número de ansiedade no mundo. Então, de cada 100 pessoas, 10 tem algum tipo. Os outros 90 que se identificaram com pouco, não preenchem o critério, ou seja, ele não seria beneficiado por um tratamento medicamentoso. E aí, é isso que nós vamos fazer aqui. Cada encontro nosso, nós vamos pegar cada transtorno desses, dos principais, para que você consiga saber os sinais de rastreio, sinal precoce, até porque a literatura contempla que na maioria dos casos leves, o que são casos leves? Eu já tenho a presença de determinados sintomas, já me causa um sofrimento, porém o meu prejuízo funcional, quando está me atrapalhando, ainda é um prejuízo, entre aspas, aceitável. Esse caso aqui, na maioria dos transtornos, a literatura orienta você iniciar com psicoterapia e atividade física regular e depois de um determinado tempo reavaliá-lo. Ou seja, você tem a possibilidade, inclusive, de nem precisar do remédio. Então, além de você sofrer menos e você ter menos custo, né, ter a possibilidade de não precisar de um medicamento, você conseguirá rapidamente voltar à sua linha de base de funcionamento. Mas como é que você vai saber esses sinais de rastreio? Como é que você vai buscar isso se ninguém te explica? Ninguém te explicava. Porque agora, como a gente vem trabalhando, temos o programa Saúde Mental do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e dentre as diversas patologias que nós vamos abordar, eu vou aqui desmistificar, vou aqui trazer todas as informações adequadas para que a gente aborde da maneira correta esse tema. Siga lá as redes sociais do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e da Camperj